Olá, na minha adolescência, nos anos 70, em Juazeiro, da Bahia, eu lembro da Rua do Brega, da Rua do Cabaré, que ficava na Rua Oscar Ribeiro. E dentre aqueles cabarés, eu conhecia algumas prostitutas, pois elas sempre iam lá na casa de mamãe buscar remédio para curarem as suas, vamos dizer assim, doenças. Mas eu tinha também muito respeito por elas, pois aquelas mulheres não eram de vida fáceis, não. Quem fala isso é porque não conhece o que é ter vida de quenga. E ainda mais naquela época em Juazeiro, a maioria eram mulheres de fora, geralmente do Piauí, do Ceará, Pernambuco, de áreas até distantes, até do Belém do Pará, tinha prostitutas em Juazeiro. E eu conheci algumas, e dentre elas, eu conheci uma, Dalila, o nome dela era Dalila. Eu não sei o sobrenome dela. Eu cometo aqui essa falha, mas eu nunca me ative ao sobrenome dela. Na época, ela era dona de um inferninho, dona de uma boate, dona de um cabaré. Esse cabaré de Dalila ficava na esquina da Rua Oscar Ribeiro com a travessa Edson Ribeiro. Aquela travessa que você, indo em direção ao Rio São Francisco, ia sair lá no colégio Dr. Edson Ribeiro. E Dalila era uma pessoa sensacional, super educada, boa enfermeira, sabia aplicar injeção muito bem, e mesmo na minha adolescência, eu ficava me perguntando como uma pessoa daquela estava numa vida daquela, né? E eu lembro também que ela tinha um xodó, né? Palavra antiga, né? Era um caso com um sargento da polícia. Ele era mais um gigolô dela, certo? E eu ficava observando, sempre eu passava por ali, e ela comprava tudo para ele, porque antigamente, eu não sei se acontece isso hoje ainda, mas as prostitutas geralmente tinham um policial de estimação para protegê-las, tinha um gigolô de estimação. E esse sargento, ele enganou muito Dalila, prometendo até que ia casar com ela. Como eu conheço, ainda vivos, né? Uns 2 ou 3 policiais que se casaram com prostitutas lá da Rua Oscar Ribeiro. Então ele foi destacado lá para uma cidade, no Alto São Francisco, e lá ele se casou com uma moça de família, para a decepção de Dalila. Certo? Mas Dalila era uma pessoa do bem, uma pessoa excelente. Inclusive, quando a delegacia de Juazeiro funcionava lá na Praça Pedro Primo, acho que é isso, Praça Pedro Primo, onde tem um ponto de ônibus, em frente ao Estado Adalto Moraes, ali tem uma delegacia para onde iam os corpos dos indigentes, dos acidentados, né? E quando algum preso precisava tomar uma injeção, Dalila era chamada para aplicar injeção nos presos. Então ela era uma pessoa bonita, ela era alta, magra. Eu lembro de Dalila ainda com aquelas calças boca de sino, né? Ela tinha os olhos muito meigos, muito educada, agora fumava que nem uma caipora. E gostava de amarrar uma camiseta branca na cintura, dava um nó, e aquilo ali era muito sexy. E eu era doido por Dalila, mas eu era menino, né? Eu era menino e ela tinha esse cara, tá entendendo? Mas eu gostava mais dela pelo fato de minha mãe gostar dela. Minha mãe, aliás, não tinha preconceito com ninguém. Em Juazeiro, as pessoas, menos as mais pobres, as mais miseráveis, elas tinham preconceito com os outros. Quando viu uma pessoa diferente, um homossexual, uma prostituta, era como se a pessoa tivesse lepra. Uma pessoa preta também era escorraçada.
E geralmente quem fazia mais inferno contra um pobre era o outro pobre. Infelizmente é assim. Até hoje é assim. E Dalila sempre foi uma pessoa do bem, uma pessoa educada. Passaram-se muitos anos. Já nos anos, final dos anos 90, eu reencontrei Dalila. Eu estava de férias em Juazeiro. O navio tinha atracado em Salvador, eu fui a Juazeiro e me encontrei Dalila em Petrolina. Ela estava vendendo acarajé, ela tinha uma banca de acarajé. Mas abracei muito Dalila, falei dela, falei de minha mãe, tá entendendo? E aquilo ali para mim foi uma grande satisfação, eu reencontrar uma grande mulher, muito diferente daquelas senhoras da Lordeza de Juazeiro, da cidade da Lordeza, que senhora não, senhoras recatadas do lar, que a gente via traindo os maridos lá no castelo de Dona Cila. Mas passava para a sociedade como se fosse uma pessoa de moral. E na verdade não eram. Eram traidoras. E Dalila tinha muito mais moral do que aquelas senhoras casadas. Não sei que fim levou, desde os anos 90 que eu não vi mais Dalila, mas eu queria fazer esse registro, né? E também ali na Rua do Cabaré, Rua do Brega, Rua Oscar Ribeiro, tinha o Brega de Negão Chicuta, certo? E tinha também o Brega de Chocolate. Ali também morava um eletricista, um eletrotécnico chamado Vininho. Também no beco ali, da Travessa Edson Ribeiro, que vai sair lá no Posto Pinheiro, tinha lá o cabaré de Dona Cotinha. Também tinha lá o forró de casaca, o encharrola de casaca. E a gente lembra dessas pessoas que fizeram o movimento da cidade de Juazeiro num tempo em que as diversões eram muito poucas. As pessoas iam para o brega para se divertir. Depois, as meninas de família passaram a competir com as putas dos brega, e aí as raparigas, as prostitutas, caíram em desuso. Pois, se você consegue pegar uma menina de graça, você vai pagar por uma quenga? Tá certo? Então daqui eu quero lembrar desse pessoal com todo o meu respeito, da mesma maneira que minha mãe lembrava delas, que minha mãe cuidava delas, passava remédio para elas, dava remédio para elas. Eu quero lembrar desse pessoal, tá bom? Eu sou Dom Benedetto, peço que curta o vídeo, se inscreva no meu canal, valeu!